Hoje aconteceu um evento peculiar com a Braskem, uma empresa listada na Bolsa de Valores que possui tanto ações quanto também debentures. E eu vou falar especificamente sobre debentures. Eu não vou entrar muito no que é a política por trás de uma reestruturação de dívida, que foi o evento que aconteceu com a Braskem, mas eu quero aqui ajudar os investidores a entender um pouco mais sobre esse mercado de renda fixa e principalmente de crédito privado. Eu sou Gustavo Vaz, tenho 10 anos de mercado financeiro, não só na parte de investimentos, mas corporate finance. Já ajudei vários clientes a melhorar o seu patrimônio e fazer uma melhor gestão de risco em alocação de recursos. E eu estou aqui para poder ajudar você e agregar um pouco de valor sobre o mercado financeiro. Ok, como uma renda fixa, que acho que todo mundo conhece, aquela sopa de letrinhas chamada de CDB, LCI, LCA, LH, LI, CRI, CRA e por aí vai. Você também tem as rendas fixas privadas ou crédito privado, que são as debentures, são as mais comuns entre esses investimentos privados. O CRI e o CRA, por exemplo, também entram, mas a debenture é a talvez mais famosa. Tem aquelas que pagam somente no vencimento, mas também tem aquelas que notoriamente pagam cupons semestralmente. Então um dividendozinho, não é o nome correto, mas um dividendozinho que cai na sua conta corrente quando você tem esse título. O que diminui o seu risco, que é uma coisa relativamente boa. Tá. Mas investir em debentures é uma coisa boa, é um produto financeiro bom para você ter na sua conta de investimentos? Como qualquer produto financeiro, a resposta é depende. Depende do que você, como investidor, está buscando, depende do que você tem como objetivos futuros e principalmente qual o risco que você possui. E não só isso, o momento da sua vida que permite qual o risco que você vai correr. Se a gente for colocar um organograma de quais são os maiores riscos de investimentos até chegar ao risco vamos virar aqui, o risco mais baixo até o risco mais alto dos produtos de investimento, as rendas fixas elas se encontram talvez dentro do mundo de menor risco. Pô, mas não tem risco então? Não. Tudo tem risco. Andar de carro tem risco. Eu estava gravando recentemente outro vídeo sobre andar de esqui e ir aqui para as montanhas do Chile e aproveitar esqui. Tem risco? Tem risco. Posso destroçar ali minha perna ou cair. Porque é neve, é água. É duro pra caramba. Então, tudo tem risco. E as debentures, elas são um outro tipo de produto financeiro que tem um risco específico ao produto. Ok, diferentemente dos produtos de renda fixa, de crédito de empresas como banco, então rendas fixas bancárias, essas possuem o tal famoso FGC, que é um grupo de bancos que fazem um fundo que garantem o crédito até 250 mil no limite de 1 milhão dentro do seu próprio CPF e CNPJ, né? Então depende de como você estrutura aí a sua defesa. Só que as debentures elas não têm essa ligação com o fundo garantidor de crédito. Então ela tem um risco relativo maior. E essas debentures elas são de uma empresa privada, igual a Braskem que eu citei no início, e se a Braskem não conseguir mais produzir e gerar caixa para que ela consiga não só pagar os juros dessa dívida, mas também os vencimentos que as dívidas que ela acumula ao longo do tempo possuem, o que acaba acontecendo é que algumas dívidas podem entrar em default, ou seja, deixar de pagar. Antes disso acontecer, a empresa entra num processo de recuperação desses títulos de dívida, que é o que a Braskem hoje está passando, está negociando para ver como que ela pode reestruturar ali o seu capital interno e conseguir então talvez alongar, mas continuar pagando de acordo com a estrutura operacional que ela possui hoje.
E para o investidor, isso se torna então um risco. Se você tem um papel, um título, um ativo na sua conta de investimentos que possui uma possibilidade de não pagamento, isso significa que você pode sim perder aquele dinheiro investido. Isso é um ponto de atenção, justamente para quando você for alocar os seus recursos, você entender um pouco mais ou perguntar para o seu assessor o que é essa debênture e como que ela vai se encaixar dentro do meu portfólio. Você tem alguns tipos de debêntures. Você tem aquela que é, por exemplo, uma de garantias reais, ou seja, é um crédito que a Braskem está dando, que se ela não pagar aquela dívida, ela é obrigada a garantir aquela dívida com algum ativo real que ela possui dentro do seu balanço patrimonial. No caso de uma garantia flutuante, já aumenta um pouco mais o risco, porque aí essa garantia é a se definir. Você também tem as quirografárias, que não tem garantia nenhuma. E para piorar mais ainda, você tem a debênture subordinada, que é a que tem maior risco. Tá, todas pagam a mesma coisa para o investidor? Não. O que elas pagam é que quanto maior o risco, mais ela é necessário pagar de cupom, de juros embutido dentro daquele título de dívida. Então, você investidor pode sim ter uma subordinada, pode sim ter uma quirografária. Só que, obviamente, por isso você vai demandar um pagamento de juros maior sobre essa dívida. Ok, o que está acontecendo agora com a Braskem e essa negociação de dívida? Está acontecendo que existe um possível default de algumas das suas debêntures. Então, algumas pessoas vieram, inclusive, a mim me perguntar: o que eu faço, Gustavo? Pelo amor de Deus, fiquei sabendo que agora, no dia 22, tem a negociação, mais uma frente de negociação, e que isso pode marcar a mercado o meu título. Meu Deus do céu, o que é isso? Está marcando a mercado. Está marcando a mercado é o valor desse papel, é um título, está no meio eletrônico, mas é um título de dívida, e ele possui um valor de face. Esse valor, ele tem o valor dele durante a curva de juros dele, mas ele é negociado todos os dias dentro do mercado secundário a um valor de mercado. Pensa no seguinte, você tem um imóvel, esse imóvel vale 100 mil porque você comprou ele por 100 mil. Então quer dizer que daqui a 10 anos seu imóvel vale 100 mil, porque foi o que você pagou, é o valor dele na curva ali, travou em 100 mil, valor contábil. Não. O mercado ele vai negociando preços de imóveis por metro quadrado ali. Então pode ser que seu imóvel valha menos daqui a 10 anos, pode ser que seu imóvel valha mais daqui a 10 anos. Mesma coisa que um título de dívida. Enquanto não venceu o valor na curva e o valor de mercado, eles podem sim ser diferentes. Pode ser, inclusive, maior do que o valor na curva, o valor de mercado, ou menor do que o valor na curva, o valor de mercado. E isso significa que você precisa prestar atenção. Quer dizer que você perdeu o dinheiro? Você não necessariamente perdeu o seu dinheiro. Somente significa que naquele momento o valor de face do seu título, ele está, se ocorrer um deságio, uma marcação como deságio, que foi o caso da Braskem, quer dizer que o seu título de dívida ele está valendo menos naquele momento. Lá no final, se não teve default, acendeu uma luz amarela, pode ser que aconteça. Se não teve default, a marcação na curva vai ser o resultado final do seu título. Você vai receber o que você contratou, lá no título da dívida. Se deu problema, não só uma renegociação, ou seja, o seu título transformou para um novo contrato, ou teve default, aí a história muda. Perdeu seu dinheiro se teve default principalmente. Então você tem que tomar muito cuidado sobre esses tipos de títulos e como você vai ingressar eles dentro do seu portfólio. Entendendo isso, o que aconteceu com a Braskem é que fiquei sabendo que teve uma marcação de possivelmente vai ficar ali em torno de 40% a 50% do valor de face de deságio, ou seja, é algo que vai doer aí. Se você imagina, tem 100 mil, do nada aparece lá para você 50 mil, você tomou uma pancada no seu portfólio. O que significa é que você pode
sim manter e correr o risco, ou você pode tratar aquele título de dívida como um risco que você não quer ter no seu portfólio. Eu fiquei sabendo também que algumas casas de investimentos ontem elas propuseram, no caso, olha, vai acontecer, a possibilidade é de um deságio de 50%, você quer sair agora e aí você vai tomar um deságio devido à marcação a mercado do mercado. De menos do que 50%, você aceita perder agora um pouquinho para que você evite riscos futuros? Basicamente é essa a conversa. E a pergunta que você tem que responder como investidor é: esse custo fundado vale a pena para mim? Eu aceito perder esse capital para eu não ter mais dor de cabeça, para eu não ter que pensar sobre a possível recuperação judicial de uma empresa que provavelmente ninguém de vocês deve acompanhar, ninguém de vocês que principalmente estão no mercado acompanham de perto e, assim, por experiência, nem compensa você ficar perdendo muito seu tempo aprofundando demais, você entra numa bola de neve emocional por causa de uma empresa e um ativo. Mas meu capital quase todo tá nisso aí. Então não é a empresa e o problema que está acontecendo, o que errou foi o anterior. Você não diversificou seu portfólio. Algo que você deveria ter feito desde o início. Então já errou na alocação. O problema não é o título, foi você que colocou mal o seu capital. Então, no final das contas, raciocina, identifica qual risco você quer correr. Eu quero correr, poder perder tudo se essa empresa der default. Ou vale a pena eu sair com um deságio antecipado agora para eu não ter dor de cabeça. E aí, e outra coisa, tem um valor tempo, né? Eu pego esse capital, já aloco ele em outro recurso e esse outro recurso que não tem problema de default, ele vai ter um novo contrato, um novo juros, uma nova direção e eu tenho paz de espírito e já a garantia de um retorno, mas eu perdi um capital. Se o portfólio seu estava bem diversificado, provavelmente foi um pedacinho só, e aí você avalia se isso faz sentido dentro do seu portfólio, se esse deságio ele vale a pena. Basicamente isso é a historinha de uma debênture, é uma renda fixa de crédito privado, que tem riscos sim, tem que avaliar se elas possuem garantias e, obviamente, se elas pagam o cupom ou não e como elas se encaixam dentro do seu perfil de investidor. Esse é o canal Gustavo Liberta, diretamente do Chile, tentando agregar um pouquinho mais de valor nas finanças da sua vida. Um grande abraço, até a próxima.